Feliz? Como você está? Aos que eu não cumprimentei, sejam todos bem-vindos, uma ótima noite. Sinta-se em casa, à vontade, você está na casa do seu pai. E agora é um momento importante, eu queria muito que você prestasse atenção e seu coração voltado agora para que o Senhor vai tratar com você. Amém? A Ellen pontuou muito bem. Talvez agora o culto de hoje você escute talvez uns barulhos a mais, porque uma vez por mês nós fazemos a festa ali com os aniversariantes e é bem legal. As crianças, todo culto, elas jantam aqui na igreja. Nós temos 3 divisões, de idades aqui. Os pré-adolescentes ficam lá em cima. Ali na primeira salinha que você chegou fica de 0 a 3 anos, os bebezinhos. E nessa sala que tem toda adesivada aqui, fica os médios, assim nós chamamos, que é os de 4 a 8 anos, 4 a 8, 9 anos, tá? E depois eles já sobem lá para cima, e depois eles vêm para o culto, conforme a idade vai avançando, tá bom? Então que seu coração esteja uma terra preparada, sabe? A semente boa venha cair aí, e que essa terra tenha sido remexida agora, pelo poder, pela palavra, pela oração, pelos louvores, pelo que o Senhor vai tratar com você. Abra sua Bíblia então, nós vamos direto para a palavra, como nós sempre fazemos aqui na igreja, sem mais delongas. Abra no livro de Êxodo, está fácil, né? Comecinho da Bíblia, tá? Êxodo 33, a partir do verso 1, tá bom? Vamos lá? Êxodo 33, a partir do verso 1, comecinho da Bíblia, abra aí, está fácil. Mais uma vez nós vamos fazer uma pregação expositiva, nós vamos caminhar sobre Êxodo, nós vamos ver vários textos bíblicos também, mas a base do texto da pregação de hoje vai ser em Êxodo, tá? E nós vamos queimar por Jesus aqui, ter fome, sede e desejo por Ele, pela palavra que vai falar conosco em nome de Jesus, eu creio. Êxodo 33, verso 1 diz assim, acompanhe na sua Bíblia, eu vou ler na versão NVI, tá bom? Acompanhe na sua versão, se é de papel, melhor ainda, que você pode rabiscar, anotar. Se você gosta de anotar, tem bastante pontos para refletir hoje. Diz assim o texto: depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Verso 3: vão para a terra onde manam leite e mel. Presta atenção agora, um detalhe importante: mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-lo no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado, e se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tire os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Palavra do Senhor para nós, graças a Deus. Esse é o texto que nós vamos refletir, que o Senhor venha tratar nas nossas vidas. Vamos sair daqui diferentes, pensando e agindo diferentes em nome de Jesus. Eu quero iniciar fazendo uma reflexão com os irmãos. Eu sempre gosto de trazer ou alguma história, ou alguma reflexão, ou perguntas para você pensar um pouquinho no começo, tá? Eu quero fazer você pensar um pouquinho sobre a viagem que talvez você vá fazer. E todas as vezes assim que nós vamos realizar uma viagem, a gente faz uma série de verificações, não é? Sim ou não? Você vai sair de carro, aí você pega seu carro, aí você leva no mecânico, aí você vê lá se está alinhado os pneus, aí você vê se está com óleo, se motor, se está com água, se o documento. Você começa a fazer uma série de verificações. Eu vou fazer uma viagem para a praia, e hoje tem a facilidade de ser online, digital. Então você pega e joga no GPS, e lá ele já vai te dar a que horas você vai chegar,
quanto tempo vai demorar, o pedágio, quanto combustível você gasta, te dá tudo. Você se organiza, você consegue até ver o clima, como que vai estar na hora que você chega. Tudo nós nos organizamos para fazer uma viagem segura, correta, sem problemas e preocupações. Pegou essa ideia? É o que nós fazemos, sim ou não? Nós fazemos isso quando nós vamos viajar. Tem alguns que trabalham aqui viajando, né? Pessoas que viajam demais aqui, nós fazemos isso constantemente. Agora, pega a ideia que eu quero trazer agora. Imagina você ter que realizar uma viagem. Pega a visão, não se dispersa não, presta atenção aqui no que eu quero trazer. Você ter que realizar uma viagem, e nessa viagem que você vai fazer, você descobre que o comandante, o capitão, não vai estar presente. Você não é o capitão, ok? Você não é o comandante. Imagina que você está entrando no avião, o piloto não está. Imagina que você vai entrar no navio, o comandante não está. Imagina que você vai entrar no submarino e o comandante não está. O que você faria? Fugiria? Continuaria a viagem? Pagaria para entrar? Eu estou contando essa história, eu não sei se a hora que eu contei e falei, está vindo fresco para você. Se não me engano, acho que foi na quinta-feira, né? O mundo foi impactado com uma tragédia. Da implosão. Vocês ficaram sabendo disso, gente? Estão sabendo da história? Todo mundo, né? Passou. Da implosão do submarino da Ocean Gate. E a morte dos 5 tripulantes, incluindo o próprio CEO da empresa. O próprio CEO, o próprio dono da empresa, estava junto lá. E todos faleceram. Encontraram partes naquele submarino. E pelo que foi detectado, houve uma implosão. E o que eu estava vendo nos últimos relatos é que provavelmente isso aconteceu a hora que ele estava até descendo. Em torno de 1h30 do que ele estava descendo, essa implosão já aconteceu naquele momento. E todos vieram a óbito. E aí, gente, eu vendo essa tragédia, né? Eu não estava sabendo. Até os irmãos comentaram na igreja, que nós nos encontramos em algum evento aqui da igreja. E aí eu comecei a acompanhar e logo depois veio a notícia, né, que encontraram os pedaços. Vendo tudo isso e lendo o texto aqui, nós vamos refletir. E o que aconteceu, surge a mensagem, o tema dessa pregação. E o tema dessa pregação chama-se o seguinte: escolha a sua passagem. Escolha a sua passagem. Esse é o tema dessa pregação. E eu queria que você ficasse atento ao que o Espírito vai tratar com você, individualmente, no seu coração, na sua vida e como você está. E nessa viagem da vida, qual destino nós estamos escolhendo chegar? Todos aqui estamos numa viagem. E aí a pergunta é: qual é o destino que nós estamos escolhendo chegar? Qual é o destino? E tudo parte da passagem que você tem na mão, da passagem que você escolhe para chegar no destino. Saiba que a passagem que você tem indicará o destino final. Quando nós compramos uma passagem de ônibus, nos mostra o destino final. Quando eu pego uma passagem de avião, eu posso fazer uma série de baldeações, mas o destino me dá a hora que eu chego, aonde eu vou chegar, qual é o aeroporto que eu vou pousar, e assim tudo, na viagem, o GPS me dá o ponto de partida, mas principalmente aonde eu vou chegar, o destino. E é sobre isso que nós vamos pensar, sobre isso. E quando nós olhamos o texto, né, o texto de Êxodo, deixa aberto, tá? Porque nós vamos refletir e olhar bastante para esse texto de Êxodo 33, e nós vamos ver um pouquinho agora o contexto do que esse Êxodo 33 está tratando e falando. Esse texto ele faz parte do início da caminhada dos hebreus rumo à terra prometida. Vamos imaginar aqui que Êxodo, no segundo livro da Bíblia, a história da humanidade acontecendo com a morte de José em Gênesis 50. Deus levanta então, através de Abraão, lembra da história, quem é bom de Bíblia, Abraão
Isaque, Jacó, com seus 12 filhos, as 12 tribos, vem José, todos vão para o Egito. A partir de um clã de em torno de 70 pessoas, nasce então uma nação. E aí nós encontramos então o livro de Êxodo. E através então de uma nação que começou no Egito, um clã de 70 pessoas, eles começam a crescer e se tornam milhares de pessoas no Egito. Então passa-se o faraó, que não conhecia mais José, e começa a escravizar aquele povo, os hebreus. Então eles vivem 400 anos de escravidão. Surge então Moisés, o libertador, o legislador. E essa é a história então do Êxodo, mostrando então o nascimento, a vinda de Moisés, e ele saindo então do palácio, indo para uma terra, e depois retornando para o Egito, e fazendo ali o legislador, e abrindo o mar, e caminhando. Bom, todo esse povo estava nesse processo de caminhar, de sair. Eles tinham então, o mar tinha se aberto, eles tinham passado sobre o mar, e eles estavam rumo a uma terra prometida. Eles estavam caminhando. Essa é a história, o contexto que nós estamos aqui. E para a gente entender um pouquinho, Moisés então aqui estava nesse ambiente aqui, só para vocês compreenderem, ele estava recebendo uma série de orientações. Esse contexto aqui de Êxodo, Moisés ele estava recebendo as tábuas da lei. Então ele estava recebendo orientações a respeito da Arca da Aliança, como que ela deveria ser feita, as dimensões. Ele estava recebendo orientações sobre o tabernáculo, como que ele deveria ser estabelecido. Ele estava recebendo orientações sobre o sacerdócio. E isso é tão poderoso porque no alto do monte Deus estabelecia o sacerdócio para Arão, o irmão de Moisés, e lá embaixo ele estava fazendo um bezerro de ouro. E Moisés lá em cima recebendo todas as orientações sobre uma nação que estava nascendo. Então ele recebeu orientações sobre as vestimentas do sacerdócio, sobre as leis, sobre a orientação. Ele passa um tempo. Tudo isso a gente vê no contexto lá de Êxodo 24, 18, em que Moisés sobe ao monte. Ele passa 40 dias e 40 noites lá. Imagina, ele sobe ao monte e fica 40 dias e 40 noites recebendo as orientações, as leis, como que uma nação ia caminhar. Anote isso para depois você ler. Êxodo 24, verso 18. Você vai ver que lá está escrito: Moisés passou 40 dias e 40 noites. E aí, diante de tudo isso, Moisés lá no monte, 40 dias, 40 noites, recebendo as leis, as orientações, o que era para ser e acontecer com a nação de Israel. E diante de tudo isso, da ausência de Moisés, porque estava lá, e o povo embaixo do monte, o povo buscava uma resposta rápida. Uma resposta rápida para os seus dilemas, sabe? As angústias, o medo, o que estava acontecendo. Era um povo que tinha acabado de sair da escravidão, um povo que adorava ali os gatos ou qualquer outra coisa. De repente eles saem da escravidão e se vê sendo guiado por um Deus que fala, que faz milagre, que abre um mar, e eles estão ali embaixo então, aguardando a resposta de alguém, e esse alguém era Moisés, para trazer as leis e as orientações. Esse é o povo que estava lá embaixo, milhares de pessoas, e aí eles buscam respostas para os dilemas, para as angústias, as perguntas, as dúvidas da vida, e eles pedem para Arão, o irmão de Moisés, para construir algo que satisfazessem eles. E pessoal, começa a pensar, aqui não é algo normal, é a palavra tratando ao seu coração, e pega o que o Senhor vai falando e encaixa a sua vida e seja transformado. Eles pedem para Arão construir algo para satisfazer eles. Quantos de nós estamos caminhando assim? E sabe o que eles fazem? Constroem quem é bom de Bíblia? Um bezerro de ouro, cara. Um bezerro de ouro. E isso está tudo em Êxodo capítulo 32. Eu estou avançando na história, sabe? E aí, com esse bezerro de ouro feito, e Deus se ira, e Moisés desce então do monte e encontra aquela farra acontecendo. Isso é tão forte porque Êxodo 32 não está nem na pregação aqui, mas Êxodo 32, verso 23 diz o seguinte, ó: Moisés viu que o povo estava desenfreado
e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Êxodo 32, verso 5 diz o seguinte: vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. E na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então estava acontecendo uma farra, em cima estabelecendo uma nação, leis, orientações, e embaixo uma farra. Esse é o contexto da nação de Israel que estava acontecendo. Deus desce e pune aquele povo, acontece mortes. Depois você leia com calma, estuda essa semana Êxodo 32, para você ver o que está acontecendo diante de todo esse contexto. Deus fere aquele povo que estava lá. A Bíblia diz que há 3.000 mortos diante do que aconteceu, fora pragas que trouxe ali naquele momento para aquele povo. E após a punição, Deus fala para Moisés sair dali e seguir viagem. E é aqui que a gente chega no centro do tema, da mensagem, Êxodo 33, o texto que nós lemos. Então eu fiz toda essa introdução para chegarmos em Êxodo 33, que mostra então um povo viajando rumo a uma terra prometida. E quando nós olhamos esse povo, somos exatamente nós, peregrinando pela terra, andando rumo a uma terra prometida. E essa terra para nós é a Nova Jerusalém, é o Senhor, é estar com Ele. E é interessante que esse povo, nessa trajetória, nessa caminhada, eles se desviam para satisfazer os seus próprios desejos. E quer saber? Somos nós também, que nos desviamos. Nós temos um alvo, uma terra, um caminho, um destino a seguir, e nós também, como aquele povo obstinado, nos desviamos para satisfazer os nossos próprios desejos. Também somos nós. E aqui eu quero trazer algumas reflexões para os irmãos, como eu sempre trago, e eu clamo no nome de Jesus, que você pense e pegue a passagem correta hoje. Pegue a passagem correta hoje, saia com ela na mão. Então vamos refletir alguns pontos diante dessa pregação que eu estou trazendo para vocês. Vamos lá, abra Êxodo 33, nós vamos ficar sobre esse texto, sobre esse livro. O verso 13 diz o seguinte, Êxodo 33, o verso 3. E olha que poderoso o que esse texto está querendo dizer. Diz assim: vão para a terra onde manam leite e mel. Se você está com papel, Bíblia, gosta de grifar, grifa leite e mel. Mas eu não irei com vocês. Grifa aí, mas eu não irei com vocês. Quem não vai com o povo? Deus. Pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Vamos ler mais uma vez agora com os olhos espirituais e entender. Vão para a terra onde manam leite e mel. Grifa isso. Mas eu não irei com vocês, também grifa isso. Pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Primeiro ponto, a primeira reflexão que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte: nesta viagem, a viagem da vida, que eu e você, todos nós estamos nessa viagem, é uma pergunta: o que realmente importa para você? Nessa viagem que você está, meu irmão, que eu estou, você está, que ela está, que a igreja, que quem está passando na rua agora está, que quem nem veio, quem está do outro lado do mundo, nessa viagem, o que realmente importa para você? E aqui é o momento de você, a pregação, cara, o evangelho, ele tem que fazer você coçar a cabeça, entende? Rapaz, olha, realmente eu não tinha pensado nisso não. Nessa viagem, nessa estrada da vida, onde eu estou e o destino, para onde eu estou caminhando, o que realmente importa para você? Qual é a reflexão que você faz? E eu quero fazer perguntas para te incomodar, sabe? Será que nós não estamos focados no leite e no mel? E nos esquecemos das coisas importantes?
Será que nós não estamos vivendo assim, pessoal? Será que nós não estamos vivendo assim? Quando eu olho o que aconteceu, né, com o pessoal que mergulhou nessa cápsula aí, nesse submarino, e isso vai encaixando, eu lendo o texto, a Bíblia, e eu vendo essa tragédia, e eu pensando nas nossas vidas, na nossa estrada, na nossa viagem, eu olhando para eles, falei, cara, o que realmente importou para esse pessoal? Será que eles queriam ver o Titanic? Mas o que era importante ali? A segurança, o que estava acontecendo, se era possível descer ou não. O que realmente importava ali é a segurança, é a vida. Mas não era isso que estava olhando, era olhando outras coisas. E o texto mostra aqui algo poderoso. Vão para a terra onde mana leite e mel. E na estrada, gente, na nossa viagem, nessa estrada, nessa viagem que nós estamos na nossa vida, é a reflexão que nós estamos fazendo. Pessoal, isso é muito sério. O que é importante para você? O que importa para você nessa estrada, nessa viagem que você está caminhando? Você é o tipo de pessoa que passa por cima de todos e pisa na goela para satisfazer as suas vontades? Você é o ponto de abandonar a sua casa, seu relacionamento, seu casamento por qualquer outra coisa, e você se esquece do que é importante? O que realmente importa para você? Você tem abandonado o ministério, aquilo que Deus colocou, te ungiu, chamou você para algo, e os seus olhos, sabe onde está? Leite e mel. No leite e no mel, cara. Onde nós estamos focados, cara, no leite e no mel, que nós nos esquecemos das coisas importantes. Nós esquecemos. Sabe o que é importante nessa passagem de Êxodo 33:3? Eu pedi para vocês grifarem. Não é o leite e o mel. Sabe o que é importante? Quem grifou aí? Eu pedi para vocês grifarem duas coisas. O que realmente importa é se o capitão está. O que realmente importa, cara, não tinha ninguém. O capitão não estava ali nessa cápsula aí, estava em outro local, estava no navio, em outro local. E os caras não se importaram com isso, entende? Se importaram em ver o Titanic. Capitão, que é isso? É o texto aqui. Porque nós estamos nessa estrada, nessa viagem, e pouco importa se o capitão, se o comandante da sua vida está. Porque olha que poderoso que o texto diz assim, ó. Olha o que Deus fala: eu não irei com vocês. Só isso já vai falar: Senhor, o Senhor não vai, eu também não vou não. O que eu vou nesse lugar? Para que eu vou entrar num negócio desse se o comandante não está, gente? Faz sentido para você? Para que nós vamos fazer? Para que você vai assinar um negócio? Você vai começar uma empresa? Você vai mudar de casa? Se o capitão não está, não faz sentido, é loucura isso. É loucura isso. E essa é a reflexão que nós temos que fazer. Será que estamos embarcando mesmo sem um comandante, sem um capitão estar, cara? Nós estamos indo sem rumo, como a Ocean Gate aí, descendo nas profundidades, sem o capitão, sem rumo, sem um sonar, sem nada, cara. Com outras coisas, com alguém controlando o barco. E aí outras coisas começam a controlar a nossa vida, sabe? Os prazeres, as bebidas, a carne, o egoísmo, a mentira, a ira, a vaidade. É isso que tem controlado a nós. Sabe por que isso controla a humanidade? Porque não existe um capitão chamado Jesus Cristo. Ele não controla. E quando não há um sumo sacerdote, quando não há o pastor supremo sobre a sua vida, quando não há rocha na sua casa, quando não há o princípio, o alfa, o ômega, o princípio na vida, nós somos guiados por qualquer coisa. Qualquer coisa pode guiar nós. Ventos de doutrinas, está vindo para cá, é para cá que eu vou. Está falando que agora é para cá que eu vou. Não, é isso aqui que dá dinheiro, então vamos para lá, todo mundo. E eu venho não, eu vou para cá. E se esquece que o capitão não está nesse negócio, talvez. Cara, é a pergunta que nós temos que fazer. Será que estamos embarcando mesmo sem o comandante, sem o capitão estar nessa viagem? É a reflexão que eu estou trazendo. O que realmente importa para você nessa viagem?
o leite e o mel, ou se o capitão está? Você está olhando o leite e o mel? Não, pastor, eu quero o leite e o mel. O que eu quero é farra, alegria, vida boa, prazer, e o leite e o mel. E o capitão? O capitão deixa para lá, vamos ver o que acontece. Síndrome do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, meu. Deixa a vida me levar. Cara, se não é o Senhor o capitão dessa viagem que você está, pergunta: quem ou o que está pilotando a sua vida? Gente, essa é uma pergunta que nós temos que refletir. Se não é Jesus o princípio, se não é Ele pela manhã que você busca Ele em primeiro, se não é Ele o princípio das coisas, se não é Ele o pastor dessa igreja, se não é Ele o sumo sacerdote na sua casa, se não é Ele tudo para você, se não é Ele, o que está controlando? O que está pilotando a sua vida? Da onde está controlando a sua vida? São os seus desejos, a sua forma de ser, o seu temperamento. Não funciona assim com Cristo. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz, cara, e siga Ele. Quer ser um seguidor de Cristo, é isso. A Bíblia diz que se a semente cai em terra e ela não morre, não frutifica. E isso é poderoso para nós, porque é um princípio de ter um capitão. Ele, o Senhor da minha vida, tem um princípio. Para entregar o controle, Jesus tem um princípio, que é o princípio da semente: morrer. Já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim, cara. Como é poderoso isso. E Moisés, nesse dilema todo que ele está, ele compreende isso, sabia, igreja? Parece loucura, né? Mas ele compreende, porque Moisés, cara, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso que já existiu. Então ele sai de um povo, acaba de sair, o mar se abre, Moisés está lá fresquinho, recebendo as leis de Deus, sabe? Na primeira parada, primeiro pit stop, rumo a Canaã, farra e gandaia. Farra e gandaia, e o povo lá embaixo. Então, cara, Moisés desce, sabe? A Bíblia diz que Moisés pegou o bezerro, triturou ele, colocou na água e deu para os caras beber. Bebe isso, povo, tal e tal e tal. Aí vem, a continuação do texto, Êxodo 33, que nós vemos Deus, sabe, o coração de Deus. Imagina o jeito que ficou, tirando um povo que ama, e na primeira oportunidade já virando as costas para Deus. Bom, aí chega Moisés, e Moisés compreendeu que o Senhor falou: olha, é uma terra de leite e mel, mas eu não vou com vocês. Essa foi a mensagem que Deus disse. Aí sabe o que Moisés fez? Compreendeu, cara, o que é importante. Êxodo 33:15, Moisés compreendeu. Ele está numa conversa com Deus. O subtítulo de Êxodo 33, a partir do verso 12, diz que Moisés diante da glória de Deus. Eu não sei se está assim na sua Bíblia, mas é Moisés dialogando diante da glória, do poder de Deus. E ele compreende isso. A frase que Deus disse em Êxodo 33:3, em que o Senhor falou: eu não vou com vocês, Moisés captou. E aí em Êxodo 33:15 ele fala o seguinte, então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Que poderoso isso aqui, cara. Que poder que era isso aqui, igreja. Não faz sentido leite e mel se Jesus não está. Entende o que eu estou querendo dizer para vocês? Entende, igreja? Nessa viagem, o que realmente importa para você? Essa é a reflexão. E Moisés compreendeu quando ele foi para um secreto com Deus, num diálogo com o Senhor, no quarto secreto dele ali, ele fala: Deus, se o Senhor não for, não nos envia nessa viagem. Não adianta, não faz sentido Deus eu ir se o Senhor não estiver presente. Esse tem que ser o princípio para nós, igreja. Não é sobre, você não precisa passar no arco do triunfo, na mão santa do pastor, do apóstolo, na caneta ungida, na toalha, e pedir. Não, você precisa do Senhor, você precisa de Jesus, você precisa dele guiando ele. Não é uma autorização, porque o pastor, não, é a voz do sumo sacerdote, o nosso general. É ele que fala, é ele que guia.
Ele que é tudo que nós precisamos. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Essa igreja, ela completou 3 anos este ano. Nós ficamos alguns meses na garagem, a casa do Márcio, e depois de 6 meses fazendo online, os cultos online, era a pandemia, era o ano da pandemia, nós viemos para esse salão. Então nós estamos há quase 2 anos e meio nesse salão. Só que antes de nascer essa comunidade, essa família da fé, assim que nós chamamos aqui, esse lugar em que nós compartilhamos alegrias, dores, nós somos simples, é assim que nós vivemos, todos trabalhadores, e amamos ao Senhor, é amar, é conhecer, é servir. Essa é a ideia dessa igreja. E antes de tudo isso acontecer, de chegarmos à garagem lá do Márcio, fazemos os cultos na garagem dele, eu passei 1 ano em secreto com Deus. 1 ano em secreto. E a pergunta que eu mais fazia, deixa eu abrir meu coração para vocês. Sabe qual que é a pergunta que eu mais fazia? O que eu mais falava com o Senhor era Êxodo 33:15. Senhor, se o Senhor não estiver, não me envia para fazer isso. Se o Senhor não estiver, não me envia para iniciar essa comunidade. O Senhor me dá provas, me mostra. Ninguém sabia. Durante 6 meses, nem a minha esposa sabia da comunidade. E eu ficava 6 meses assim, ó. Aí depois eu abri com ela, aí depois nós ficamos fazendo os cultos na nossa casa, só nós. E eu falava, Senhor, me comprova, me dá mais um sinal, me dá, porque se o Senhor não estiver, não adianta eu ir. Não, me dá, Senhor. Aí de repente Deus enviava, né? A Cidinha foi uma dessas pessoas que ela nem sabe, mas eu clamava ao Senhor, de repente, aí de repente tinha um pequeno grupo na casa do Márcio, que eles já estavam há muito tempo, eu ia lá. De vez em quando eu aparecia lá, eu falava, Senhor, me dá uma resposta. Teve uma vez que eu fui lá e falei, Senhor, me dá uma resposta, para ver se o Senhor me envia. Se o Senhor não estiver, não me envia. E naquela noite aconteceu algo, Deus comprovou algo que eu tinha pedido. Porque não faz sentido. Não faz sentido. Se o Senhor não estiver, não faz sentido. Se Ele não for o pastor dessa igreja, não faz sentido. O homem não foi feito para tomar glória e ser o dono da igreja. Existe um dono, um pastor, uma cabeça, e é Jesus. Esse é o princípio que nós temos que pensar. Porque se não for Ele, sabe o que acontece? Pau! Eu fico pneu, os irmãos ficam loucos em um dia. Aí os irmãos olham assim, nossa, como que é possível viver assim, né? Vou trabalhar e tal, e na igreja, e como que é possível acontecer isso? Sabe por quê? Como é possível? Êxodo 33:15, o Senhor está conosco. Aí é diferente. É Ele que dá força, é Ele que multiplica, é Ele que capacita, é Ele que chama aquele que é desprezado e dá a oportunidade. Ele faz tudo isso, porque Ele está presente. Se o Senhor não estiver, não nos envie, Jesus. Nessa viagem, o que importa para você, irmão? Se você entrou aqui pensando em leite e mel, mude o seu olhar. A partir de hoje, nessa viagem que é a sua vida, o que importa é se o capitão está, é se Jesus está. Amém? Segundo ponto que eu quero refletir com vocês está em Êxodo 32:1. Êxodo 32:1. E minha briga sempre com o relógio aqui, nos dá força, Jesus. Ai, Senhor, só o Senhor. Êxodo 32:1, vamos lá. Diz assim o texto: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses, com letra minúscula, que nos conduzam, pois a esse Moisés, já meteram o pé, né, Moisés, esse Moisés aí, o homem que nos tirou do Egito, esse cara aí que conduziu o povo, esse cara, não sabemos o que lhe aconteceu. Segunda reflexão que eu quero fazer com vocês nessa viagem, né, de escolha da sua passagem, é cuidado. Veja para quem você entrega o controle dessa viagem. Cuidado, é um alerta. E veja para quem você entrega o controle dessa viagem. Quando nós lemos e sabemos da catástrofe que aconteceu, o controle, essa cápsula estava na mão, sabe lá de quem. E é o que nós estamos fazendo, sabe?
entregando o controle da nossa vida, de algo valioso. Estamos entregando o controle da vida dos nossos filhos. Sabe para quem educar? Sabe para quem? YouTube. Não, quem tem que educar é pastor, é a igreja, é a escola. Ô filho, acorda. Educação é pai e mãe, é caráter que se aprende em casa. Então nós estamos entregando hoje, terceirizando, estamos entregando o controle da vida dos nossos filhos para a sociedade, essa sociedade caída, podre. Nós estamos entregando o controle de um relacionamento, sabe, o controle na vida de um relacionamento, para amigos que querem te destruir. Fofoqueiro, que está pronto para te apunhalar pelas costas. Gente, nós precisamos estar sensível ao que o Senhor quer tratar. Está sensível. Cuidado, veja para quem você entrega o controle dessa viagem, que é a sua, a minha, a nossa vida, cara. É a nossa vida. Quem você tem entregado o controle da sua vida? Quem você tem entregado o comando da sua vida, gente? O controle está nas mãos do Senhor ou na sua mão? E é interessante a gente pensar sobre isso, porque saiba de algo: se o controle não está nas mãos do Senhor, e Ele guiando tudo, esse mar imenso, se não é Ele, você nunca verá os milagres que estão acontecendo ao seu redor. Nunca você vai ver se o controle não estiver nas mãos do Senhor. Se estiver na sua, ou de qualquer outra coisa, você não verá os milagres, ainda que aconteçam os milagres, tá? Os milagres à sua volta acontecendo. Sabe o que acontece? Coração cauterizado. Aí nós começamos a entrar num processo de ingratidão, rebeldia. A gente é ingrato ao Senhor, é ingrato. E reclamar não vai resolver. Reclamar, gente, é clamar 2 vezes para aquela situação. Então você reclama de algo ali, você está clamando 2 vezes. Esse prefixo re aí é que você clamar 2 vezes. Então você, quando o controle não está na mão do Senhor, você não vê os milagres, você começa a entrar num processo de coração cauterizado, ainda que acontece uma série de coisas, e você começa a virar uma pessoa ingrata, cara. Então mudar a forma de ver as coisas. Isso é tão sério porque aconteceu com o povo de Deus, tá? Eu vou usar a mesma história. Venha comigo alguns textos, não precisa abrir não, vou projetar rapidinho para a questão de tempo. Olha o que aconteceu com o povo. Deus abrindo o mar, chove maná, codornizes, água sai da rocha, milagres acontecendo. O controle não estava na mão deles, começa a ser ingrato. Êxodo 15, 24, ó. Vou ler algumas passagens rapidinho, só algumas, e eu vou falar outras, vocês anotam para estudar. Êxodo 15, 24 diz o seguinte: e o povo começou a reclamar a Moisés. Êxodo 15, 24, dizendo: que beberemos? A ingratidão, né? Deus abre o mar e os caras reclamando. Êxodo 16, 2 a 3, no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão, dizendo-lhes aos israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Olha só, os caras queriam morrer ao invés de ser guiado. Sabe por quê? Não entregou o controle das mãos. Êxodo 17, 1 e 2, lá no verso 2 diz: por essa razão queixaram-se a Moisés e tantos outros. Anota aí para você estudar. Números 11, 4 a 5, Números 14, do 1 ao 4, Números 20, do 2 ao 5. Você vai ver um processo de reclamações em que o controle não está, coração cauterizado, milagres acontecem e não vê, cara, e não vê. Nós temos que ser gratos ao Senhor e voltar para o tópico 1 sempre, sabe? O que realmente importa nessa viagem? O que realmente importa nessa viagem? Cara, nós temos que pensar. E aí isso me vem para o terceiro ponto, porque Êxodo 33, 13 me fala o seguinte, olha só que interessante. Êxodo 33, 13 diz: se me vês com agrado, é o momento em que Moisés está no quarto, está no secreto com Deus. Aí ele fala o seguinte, né?
Se o Senhor não for, não me envie. Se o Senhor não estiver, não me envie. Então ele está nesse diálogo. Aí ele fala o seguinte, no verso 13: se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça. Gente, pega a visão que o Senhor quer tratar, e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Terceira reflexão para vocês: procure saber qual é o planejamento, o destino dessa viagem. O destino, qual é o final? O GPS está te levando para onde? Está te levando para onde? E nós precisamos entender, saber que os propósitos do Senhor, você só vai compreender isso, gente, grava isso. Você só vai compreender os propósitos, o destino correto do Senhor, se houver uma transformação de mente, se houver uma metanoia, um arrependimento. Porque caso contrário, eu posso descabelar aqui, suar, falar de um destino maravilhoso que vai acontecer, que nós somos peregrinos nessa terra e que nós estamos indo para um lugar maravilhoso, uma terra prometida. Se não houver essa metanoia, essa transformação, se o Espírito não pegar você, sabe, sacudir o seu coração, não faz sentido. Igreja não faz sentido. E aqui muitos já passaram por esse processo, que talvez falava no passado: cara, que negócio de igreja, para que você vai na igreja? Para que Deus? Para que isso? E hoje você compreende, cara, era tudo que eu precisava na minha vida. Era tudo. Jesus entrar, era tudo que estava precisando. Quando você sabe o destino, você terá orientação como vai ser essa viagem. Sabe como você vai saber? O mapa, o GPS, o Waze espiritual, sabe como é? Enfia seu rostinho nesse livro e passa tempo com ele, cara. Não, que eu estou esperando o pastor falar comigo, né? Estou esperando o pastor me dar um aval para mim, né? Estou esperando ele assinar, trazer. Ai, gente, você sabe que você precisa saber o destino do seu relacionamento, da sua vida, o destino, o GPS está aqui. Passa tempo com ele, relacione com ele, medite na palavra, veja o que o Senhor quer tratar com você, sabe? Veja a palavra falando com você, como ser um pai, uma mulher, um servo do Senhor, um sacerdote, um adorador. Para onde você vai? Para que você foi colocado nessa terra? Como ser transformado? Qual é o caráter de um cristão? Quer saber? Eu vou te dar um spoiler do destino, planejamento dessa viagem. Posso te dar um spoiler? Vou te dar. Mateus 24 diz assim, Mateus 24, 29. Mateus 24, 29 diz assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, glória e graças a Deus, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória, aleluia. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidades dos céus. Ah, cara, poxa vida, cara, meu Deus, esse é o destino. Para isso, esse é o destino. Esse é o para lá, é isso aqui. Ele vindo com poder e glória. As coisas que hão de acontecer. Sabe, olha o que Moisés falou. É isso que Moisés estava ansiando. Gente, Moisés, imagina a angústia de um homem com milhares, mais de 2 milhões de pessoas. Um povo, sabe, que tinha acabado de sair do Egito, estava com DNA de Egito ainda. Tinha acabado de fazer um bezerro. E de repente, ele está lá angustiado, conversando com Deus. Deus, se o Senhor não estiver, não me envie. Aí ele começa a falar: Deus, eu preciso saber qual que é o planejamento dessa viagem. Qual
que é o plano de voo, por onde nós vamos, qual que é o GPS, porque ele fala no Êxodo 33:13, Senhor, se me vês com a graça, revela os teus propósitos, para que eu te conheça. É isso que ele está querendo dizer. Senhor, eu preciso conhecer a ti mais, me mostra qual que é esse caminho. Isso só é possível com o tempo com Deus. Quer mais? Vou te falar mais como que vai ser. 1 Tessalonicenses 4, verso 14 ao 18. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. A palavra grega aqui não é dormir, tirar sono, não, é morte, tá? Essa é a palavra aqui. Dizemos, verso 15, a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor algum tempo. Quando? Para sempre. Console-se uns aos outros com estas palavras: não haverá morte, dor, ranger, política, imposto de renda. Não vai ter mais isso, cara. Não vai, cara. Vai ter Ele eternamente com Ele. Esse é o GPS, entende? Então o que importa para você? O leite e o mel? Ou se o comandante está? O que importa para você, cara? É saber se Ele está aí, para onde você está indo. Gente, nós precisamos saber disso. Quer saber mais a respeito disso? Abra Mateus 24, abra em Marcos, abra em Lucas 21, abra em 1 Tessalonicenses capítulo 4, abra em 2 Tessalonicenses capítulo 2, leia Daniel capítulo 7, 8 e 9, leia Apocalipse, e você vai compreender isso. Qual que é o GPS? Se buscarmos os propósitos dessa viagem, nós vamos estar entrando. Se a gente não buscar, grava isso, se a gente não buscar o propósito dessa viagem, Senhor, qual que é o propósito dessa viagem? Por que eu estou aqui nessa terra? Para ser um parasita? Para consumir só? Se a gente não buscar o propósito dessa viagem, nós estaremos entrando em um submarino sem piloto. Nós ficaremos à mercê de doutrinas e falas. Sabe quais são as doutrinas e falas? Sabe quais são? Se a gente não souber qual que é o propósito, se você não souber qual é o propósito dessa viagem, vai ficar à mercê de doutrinas e falas. Aí sabe que fala? Sabe o que acontece? Se você não der o dízimo, não vai para o céu, hein? Quem já ouviu isso? Se você não der, já ouviu? Porque se você não der, você está roubando a Deus, né? E sabe que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Não, porque o que você precisa é da caneta ungida. Aí você começa a viver à mercê do que se fala, porque você não conhece os propósitos da viagem. Não é o Senhor que é o comandante, mas aquilo que está saciando você. A Bíblia falava a respeito disso, né? Que no final dos tempos cada um vai buscar aquilo que satisfaz a ti. E a gente caminha para o quarto e último ponto. Quarto e último ponto. Se a gente sabe quem é o piloto, vai acontecer algo maravilhoso. Isso está em Êxodo 33, verso 14. E nesse diálogo que Moisés está, ele fala: Senhor, se o Senhor não estiver, não me envie. Me mostra qual que é o GPS, qual que é a estrada, qual que é os propósitos dessa viagem. Aí Deus responde, sabe o que ele fala? Êxodo 33, 14. Essa tem que ser a resposta para mim e para você nessa noite. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Ai, gente, que poderoso isso, cara. Numa história que estava começando toda trágica, vai para lá. Eu não vou com vocês mais, hebreus, não vou mais com vocês, entende? E um povo que a mensagem que nós estamos falando, que estava olhando para o leite, para o mel e se esquecendo
que o capitão não está mais, e talvez você entrou nessa noite exatamente assim, cara, mais preocupado com leite e mel, mais preocupado com outras coisas, se esquecendo que a tua família está se afundando, cara. Você está preocupado com uma série de coisas e se esquecendo que o seu caráter está indo para o vinagre, está dissolvendo, sabe? Você não é mais o mesmo. O que você fala, o que você pensa, o que você não é mais, sabe por quê? Você está preocupado com leite e com mel. Não tem mais tempo com o Senhor. Você era uma pessoa que adorava, que buscava Ele antigamente em primeiro lugar, e hoje sabe o que acontece? Você vira as costas, sabe por quê? Está preocupado com leite e com mel, e se esquece que o comandante já... Aí sabe qual que é o papel nosso? Ser como Moisés, Jesus. Oh meu Deus, eu errei, falhei demais, Jesus. Eu iniciei errado essa caminhada da vida, buscando consolo numa série de coisas. O meu descanso era num copo de cachaça. Na verdade, o meu descanso era ganhar mais dinheiro. Era assim, eu ficava feliz quando isso acontecia. Não. Eu precisava. Não, descanso para mim era quando eu viajava. Eu comecei errado, Senhor. A gente faz como Moisés agora, sabe? Se o Senhor não estiver, não me envia. O que você vai fazer a partir de hoje? Você vai iniciar qualquer coisa. É um trabalho novo, é um ministério novo. Vamos começar o ministério. Você vai dizer, Senhor, se o Senhor não estiver, não me envia não. Você vai assinar um contrato, o que você for fazer, faça esse exercício. Se o Senhor não estiver, não me envia. Me dá sinais, Senhor. Dá sinais para isso. Mostra se é. E Êxodo 33:14 nos mostra o quarto ponto, né? Quando você sabe quem é o piloto, você descansa. Você descansa, porque não é um doido que está com o joystick na mão, sabe? Guiando o seu submarino, entende? Não é mais a sua carne. Eu vou levar esse aqui para cá, vai para lá, está guiando você, entende? Não é só os desejos, o seu pensamento maluco, não é, mas está guiando você, porque agora tem um comandante, e quando você sabe quem é o comandante, você descansa mesmo em meio às tribulações, cara, mesmo em meio a 2 milhões de pessoas querendo louca, sem saber o que fazer. Você descansa em meio à tempestade, você descansa em meio à guerra, você descansa em meio às coisas que o mundo diz que não tem mais jeito. Sabe, igreja, a viagem é longa. Essa viagem que nós estamos percorrendo, a viagem da vida é longa, é cheia de obstáculos. Mas saiba que algo, sabe, quando estamos com quem devemos estar e seguir com quem devemos seguir, Ele nos dará descanso. E aí o momento de, se fosse um avião, decolar ou de pousar, se for um submarino, um navio, de ligar os motores ou de atracar esse submarino, cabe a ele decidir. Sabe o que eu quero dizer com isso? Decolar e pousar, ligar os motores e desligar, significa o nascimento e quando você junta as mãozinhas. Quem cabe a isso decidir? O comandante. Então é o momento de decolar o avião, de ligar os motores do submarino, quando a criança sai da barriga da mãe, sai e chora, iniciou a viagem, cabe a ele decidir. E quando é o momento de fechar, de pousar o avião, de desligar os motores e de tudo se parar, e de você junta a mãozinha, sabe, e parou, cabe a ele decidir, porque existe um comandante agora, existe um comandante. Então descanse nele, nessa situação que você está pensando, que você chegou. Qual é o seu objetivo? A gente caminhando para os pensamentos finais. Qual é o seu objetivo? Não perca essa passagem, que é a passagem correta. A passagem correta que você pegou hoje. E deixa eu falar, nessa viagem, leve mais pessoas com você para embarcar nessa viagem. Você não foi feito para embarcar sozinho. O seu papel agora, que você tem um bilhete correto na mão, é levar mais pessoas com você nessa viagem. E como que eu faço isso, pastor? Cara, comece a fazer o ID.
a grande comissão. Marcos 16:15, que está do lado do Ricardo lá, ó. O que foi gerado em você não termina aqui, cara. E quando você sai daqui, e quando você entra na sua faculdade, no seu ambiente de trabalho, com a pessoa que você está, na sua casa, dê bom testemunho e fale: olha, existe uma passagem, um bilhete correto para uma viagem e um destino correto, e existe um comandante agora. Não é mais esse controle que está nos destruindo, mas existe alguém que comanda a nossa vida. E nós sabemos que durante essa viagem nós podemos encontrar uma série de coisas: o vento forte, a turbulência, a tempestade no mar. Isso vai acontecer na vida do cristão, isso acontece. Nós estamos sujeitos a tantas coisas, mas creia. E isso foi tão forte para a gente, o pensamento de uma nação que sai do Egito, milhares de pessoas. 2 homens compreendem isso e pisam o pé na terra prometida. Quem foram eles? Que pisaram o pé? Josué e Caleb, cara. Eles compreenderam quem era o comandante. Eles compreenderam o destino. Eles compreenderam o que iria acontecer. E Josué traz esse pensamento para nós, que está em Josué capítulo 1, versos 6 ao 9. Josué capítulo 1, versos 6 ao 9 diz assim, ó. Olha que interessante quando ele compreende essa história. E a missão, que Moisés falou: olha, se o Senhor não estiver, não me envie. Isso recai ali sobre Moisés, ele continua a missão. Verso 6 diz assim: a palavra para você, meu irmão. Essa é a mensagem para você, ao seu coração, a você. Olha o que o Senhor está tratando a você. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito, e só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhes ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa foi a palavra que eu peguei, tomei posse quando eu fiz as perguntas para Deus. Deus, se não for para iniciar, não me envie. E Deus foi me confirmando, e eu peguei essa palavra de Josué. Senhor, é nisso que eu creio. É nisso que eu creio, cara. Todos nós embarcamos nessa viagem, igreja. Todos nós. Alguns talvez estão olhando o cardápio do navio. O que temos hoje? Leite, mel. Qual que é o cardápio do navio de hoje? Estão preocupados com outras coisas, com os prazeres. Talvez alguns estavam assim, preocupados com outras coisas, se esquecendo que o comandante não estava mais. E essa noite foi uma noite de mudança. Alguns talvez sequer sabem qual é o destino, e talvez você chegou aqui e nem sabia qual era o destino. Qual é o destino? Para onde eu vou, pastor? Talvez você foi um desses. E você nessa noite possa saber que existe uma única viagem, e que apesar de nós embarcamos nessa viagem presta atenção que eu quero trazer no final para vocês. Presta atenção, igreja. Presta atenção. Você possa embarcar. Lembra que eu falei do bilhete, da passagem? Você possa saber que existe uma única viagem, e que apesar de nós, do nosso jeito, da nossa forma, nós embarcamos nessa viagem com um bilhete, e esse é o que você tem que sair na mão hoje. Esse é o bilhete, comprado por uma outra pessoa, pago com sangue na cruz. Coloca aquela imagem que eu falei. Esse foi o bilhete. Foi com esse bilhete
A passagem para o destino final já foi comprada. Já foi comprada, cara. Por uma pessoa. Não é com o seu dinheiro, você não compra. O destino final não se compra. Pastor, não tem jeito não? Não dá um jeitinho aí? Hã? Cai fora. Igual Jesus falou para Pedro: afasta de mim, Satanás. Não é. Não é com a sua beleza, não é com o seu engajamento, não é com os seus likes, é com o que Ele fez. O bilhete correto para o destino final foi comprado por uma pessoa e pago com sangue de cruz. Com sangue de cruz. Quando nós olhamos o acidente do submarino, nós nos assustamos por uma série de coisas, né? Coloca a imagem, Lucas, se possível, do submarino de novo. Do tema, isso, legal. Nós olhamos o acidente do submarino, nós nos assustamos por uma série de coisas. Eu peguei essas informações, tá? Olha só. Ele era um submarino que o comandante não estava presente. E esse submarino, ele tinha movimentos limitados. E provavelmente qualquer pessoa poderia comandar. O comando seria feito por um controle de videogame. Vocês viram isso? Que loucura, cara. E aí nesse submarino também o espaço era limitado. Era tamanho provavelmente de uma minivan. Pequeno, todos se sentavam ao chão. 5 pessoas estavam lá. E o destino que eles estavam indo era um lugar perigoso, com muitos riscos. Um lugar sombrio, de uma pressão gigantesca, que provavelmente trazia morte. E o mais louco, ele era lacrado por 17 parafusos especiais. Era por fora. Os caras entravam dentro, parafusavam os caras lá dentro. Que loucura, cara. Os tripulantes tinham que assinar um documento. Isso aqui é real, tá? Eles tinham que assinar um documento concordando que a embarcação não foi comprovada e nem certificada, e poderia resultar em acidentes de traumas físicos, emocionais ou até morte. E esse acidente e a tragédia somos nós. Essa história aí desse acidente somos nós, nossa vida. Pega a ideia que eu trouxe do submarino e pega no que eu vou trazer agora para a gente finalizar. Somos nós que embarcamos em uma viagem e aceitamos continuar essa viagem sem um comandante. Sim ou não, igreja? Quantos de nós, ou talvez alguns que aqui estão, continuam nessa viagem sem o comandante? Nossa, aquele povo do submarino é maluco, e você é outro, e está sem o comandante real na sua vida. Você é outro, porque não é o comandante supremo, mas são os meus conceitos, as minhas vontades. Eu sou guiado pelo dinheiro, pelo ego, pela vaidade, pela mentira, pela ganância, pelo prazer. Somos nós. E essa viagem dos submarinos, que somos nós. Se você continuar assim, você sabe qual que é o destino. Eles sabiam, gente, 4.000 metros de profundidade, um lugar frio, sombrio, perigoso, inabitável, de pressão, e que poderia causar morte. Isso eles sabiam, eles assinavam sobre isso. E se nós continuarmos nesta mesma viagem sem o comandante supremo, nós sabemos qual é o destino. Destino perigoso, muitos riscos, sombrio, de pressão e de morte eterna. Como que eu sei disso? Porque a palavra nos fala. E eu quero finalizar com Efésios 2 e ver se não é exatamente a viagem do submarino. Efésios 2. Efésios 2, verso 1 ao 7 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, viagem sem comandante, somos nós,
quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, sem comandante. Deixa, eu que comando tudo. Verso 3: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Implosão. Todos nós éramos merecedores disso. Verso 4: todavia, e aqui é a graça, cara, aqui é a palavra de esperança para mim e para você. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos. Então não foi o que você fez, é quando você estava fedendo o pecado, em transgressões, e pela graça vocês são salvos. Verso 6: Deus nos ressuscitou com Cristo, aleluia, glória a Deus por isso, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. É quando nós pegamos o bilhete correto, pago com sangue na cruz, e esse bilhete pago com sangue na cruz nos dá vida, esperança e um destino correto. O tema dessa pregação hoje foi: escolha a sua passagem. Escolha a sua passagem. Nessa viagem, o que realmente importa para você? Cuidado, veja para quem você entrega o controle dessa viagem. Procure saber qual que é o planejamento e o destino dessa viagem. Isso é relacionamento com Deus. E aí, quando você sabe quem é o piloto, você descansa. Descansa. Eu queria que você ficasse de pé. Você descansa quem sabe quem é o piloto, o comandante. Eu quero finalizar com uma história que me veio à mente. A história fala de um menino. Acho que eu já contei essa história aqui. Se você já ouviu, escuta de novo aí. Escuta de novo aí. Eu não conto história, eu nem sei se eu contei já. Esse menino, ele estava no saguão do aeroporto, aguardando para o voo sair. E todos ali estavam vendo o menino sozinho, brincando com o seu bichinho de pelúcia, jogado para cima. Todos entram no avião e o menino entra sozinho no avião, sozinho. Ele senta na poltroninha, quietinho, põe o cinto. Ele continua brincando com o bichinho de pelúcia dele, todos sentados, alguns apreensivos com a viagem. De repente o avião decola, e lá em uma certa altura, em um determinado momento, começa a passar por turbulências na viagem, problemas. O avião apaga a luz, sacode, e o menino continua lá, jogando o bichinho, brincando. E todos começaram a ficar apreensivos, com medo. O avião vai cair, socorro, moça, me ajuda. E o avião balançando, e o menino lá jogando o bichinho de pelúcia para cima, jogar o bichinho de pelúcia. E uma mulher olhando ele, desesperada: o que é isso, meu? Essa criança de 8 anos assim. E ele lá tranquilo. Aí a turbulência acaba, tudo se acalma, o avião continua a viagem. A mulher não aguenta, levanta-se de onde ela estava assim, e vai falar com o menino. Fala: olha, menino, eu estou vendo você desde o aeroporto e você está sozinho aí. Eu não consigo compreender como você está tão calmo diante de uma turbulência assim. Como é possível? Como é possível isso, menino? Me ensina, me dá a receita. E o menino de bate pronto responde para ela:
é que o piloto desse avião é meu pai, cara. Eu sei que nele eu posso descansar. É Ele que comanda tudo. Então, diante dessa viagem louca, quando sabemos quem é o comandante, nós descansamos. Assim é com Deus, assim é com Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar.